Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série de devocionais. Nós vamos falar hoje mais um dia da nossa série, do nosso tema. Como se manter fiel, mesmo quando as coisas não saem do nosso jeito. E as circunstâncias, elas parecem dizer para desistirmos. O dia hoje é o nosso dia 4, nós vamos falar sobre a glória que nos espera. Nós temos uma glória nos esperando, a glória de Deus. E ela está nos esperando para conquistarmos a coroa da vida, como foi dito no dia de ontem. Nossos olhos, eles devem estar não aqui nesse mundo, mas na eternidade. Devemos manter os nossos olhos focados. Nossos olhos físicos muitas vezes vão enxergar somente a nossa realidade aqui, na ponta do nosso nariz. Mas os nossos olhos espirituais enxergam enxergam além, conseguem ver aonde a gente não consegue alcançar. Mas somente a graça e a glória de Deus podem fazer com que a gente alcance. Este nosso novo conjunto de versículos, ele nos introduz em uma dimensão mais profunda da teologia do Novo Testamento. A teologia da glória futura e da perspectiva eterna. Enquanto nosso bloco anterior focou na resiliência, na constância e no trabalho duro no campo da semeadura diária, estes textos revelam nossos olhos para que, além do horizonte terreno, nossos olhos físicos, eles funcionam como uma lente espiritual que redimensiona a nossa dor presente, revelando que o nosso sofrimento não são o ponto final, mas o pano de fundo sobre o qual a glória eterna de Deus será revelada em nós. Ou seja, os nossos sofrimentos, nossas dores, nossas perdas não podem se comparar à glória que Jesus vai revelar através da gente no futuro. O sofrimento de hoje é o sorriso de amanhã. Ou na eternidade, ou até mesmo aqui, a gente pode receber 100 vezes mais o que a gente achou que perdeu, o que a gente achou que não tinha, o que a gente achou que foi tirado da gente. A gente pode receber 100 vezes mais. Não é não, meu irmão Severino? Ele trouxe uma pregação maravilhosa um domingo desses aí, pra gente, falando sobre as recompensas de Deus. E é isso. Vamos começar com nossos versículos chaves. Vamos começar hoje com Romanos capítulo 8, versículo 18. Pega a sua Bíblia, pegue o seu café, pegue a sua água, pegue o seu chá, independente da hora que você esteja ouvindo esse devocional. Pegue sua bebida ou pegue apenas a sua Bíblia, que é o necessário para você ver se realmente estamos na mesma sintonia, no mesmo contexto bíblico. Vamos lá, Romanos capítulo 8, versículo 18. Considero que nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Paulo introduz esse versículo no verbo logizomai, considero, faço a conta. No grego, classifico e neotestamentário, este termo pertence ao vocabulário da contabilidade, das finanças e da matemática comercial. Significa fazer um cálculo exato, pesar os prós e os contras em uma balança e chegar a uma conclusão lógica incontestável. Paulo, ele não está emitindo uma opinião emocional. Ele está fechando a balança contábil espiritual. Ou seja, a dor de hoje não se compara à glória que virá, à bênção que você vai receber. Não se compara. Porque hoje o sofrimento, a perda, as notícias ruins, os problemas parecem que são maiores do que a gente. E de fato, muitas das vezes são maiores do que a gente. Porém,
O nosso Deus é maior do que a gente e maior do que o nosso problema. E é isso que a gente deve focar, é isso que a gente deve persistir. Não olhar para o nosso problema de forma que ele vai nos suprimir, ele vai colocar um peso na gente maior do que a gente pode suportar. De modo nenhum. Porque você tem um Deus, e esse Deus que você tem, ele cuida de você nos mínimos detalhes. Essa dor, esse sofrimento, essa perda, na verdade, funciona para impulsionar a você, muitas das vezes mostrar onde você está errando, em alguns casos, corrigir as nossas rotas, em alguns casos, para Deus se mostrar e se revelar fiel e íntimo a você. E você entender isso, porque muitas das vezes a gente não entende. A gente acha que Deus, ele só serve para nos buscar e é isso. Não, mas somos nós que devemos buscar a Deus. O nosso papel, a nossa identidade é de servos, é de discípulos. E os discípulos, eles buscam o seu Senhor. E é isso. Nosso papel fundamental é esse. De um lado da balança, ele coloca os sofrimentos do tempo presente. A palavra patemata abrange todas as formas de dor física, perseguição, luto, fragilidade humana. Do outro lado, ele coloca o ten melousan doxan apocaliptenai, eis remas, a glória que está presente a ser revelada em nós. O termo para glória é doxa, carrega o peso da majestade do esplendor divino. A conclusão matemática do apóstolo é expressa pelo termo não tem valor comparável, são indignos de comparação. A balança da eternidade despenca para o lado da glória de tal forma que o sofrimento presente perde totalmente o seu peso relativo. A glória não será revelada apenas para nós, mas em nós, para dentro de nós, transformando a nossa própria natureza. E nós somos transformados de dentro para fora. É uma transformação visível a quem nos conhece, porque mudamos nosso caráter, nossa vestimenta, nosso jeito de falar, nosso jeito de nos portar. Mudamos tudo em prol de Cristo. E é Ele que faz essa higienização, que faz essa limpeza completa. O capítulo 8 de Romanos é amplamente considerado o topo do pensamento teológico de Paulo. Ele começa com uma declaração monumental da libertação. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. A condenação é para quem? É para quem não está em Cristo Jesus. Se você, meu irmão e minha irmã, está em Cristo Jesus, já não existe mais condenação. Então, as coisas que estão aqui nesse mundo são de fato perecíveis. Mas a glória de Deus revelada em Cristo Jesus não termina, não passa. O apóstolo descreve a vida do Espírito, no Espírito, em contraste com a vida na carne, mostrando que o Espírito Santo habita no crente. Testificamos que somos filhos e co-herdeiros com Cristo. E intercede por nós como gentios e gemidos inexprimíveis em nossas fraquezas. Paulo aborda a redenção futura da criação, que geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. O capítulo termina com o hino da vitória da igreja, versículos 31 ao 39, afirmando a predestinação e garantindo de forma absoluta que nada, nem a morte, nem a vida, nem potestades poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Eita glória! Deus é muito bom. Aplicação. Quando passamos por temporadas de dor crônica, crises financeiras ou exaustão emocional, o nosso foco tende a encolher,
Enxergamos apenas o problema que está diante dos nossos olhos. Paulo nos ensina a abrir a planilha do cálculo da nossa vida e colocar a eternidade na conta. A dor que você sente hoje é real e legítima. Não tem como retirar. Mas ela tem um limite e vai passar. Você vai chegar à plenitude da sua dor quando ela não existir mais na sua vida. Porque você se permaneceu fiel e Cristo te deu a vitória. Diante de qualquer aflição, faça o cálculo de Romanos 8,18. O peso do que Deus vai fazer em você no futuro é infinitamente maior do que o peso que está te fazendo chorar agora. O choro, ele vai existir. A dor vai existir. Eu não posso negar. Porém, para quem você está entregando essa dor? Você tem conversado com seus irmãos em Cristo? Eles têm te ajudado em oração? Você tem conversado com Deus? Você tem entregado a Ele em orações e súplicas? Como diz Filipenses capítulo 4? Pense, reflita e veja quais são as atitudes que você tem tomado mediante a dor. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 e 18. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixemos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. No texto, Paulo eleva a retórica antitética, o uso do contrastes, ao seu nível máximo para explicar a mecânica do sofrimento. No versículo 17, ele qualifica a tribulação como a leveza da nossa tribulação, momentânea e imediata. Para um homem que foi açoitado, apedrejado e naufragou, chamar a dor de leve e momentânea parece absurdo. No entanto, o segredo está no impacto que ele gera. Está produzindo, gerando continuamente. A dor não é um desperdício. Ela é uma força de trabalho que molda para a eternidade. Paulo foi açoitado, apedrejado, perseguido, naufragou, foi mordido por uma serpente. Vamos botar aí. O que mais a gente pode botar aí? Depois coloca aí nos comentários o que mais aconteceu com Paulo aí na história. Ficou cego, mas voltou a ver. Paulo passou por muitas dificuldades. E nós, como servos e discípulos, também passamos. Nossas lutas são reais. Nossas lutas não são uma mera coincidência ou uma causa e efeito de algo que não acontece. Sim, acontece. Porém, o que vai diferenciar a vitória é a permanência. O estar permanente, persistir. Essa semana eu estava contando para minha turma que eu no primeiro dia do meu trabalho, quando eu comecei a trabalhar, eu falei para mim mesmo que eu não iria voltar mais naquele lugar, que aquilo ali não era para mim, que eu não conseguiria desenvolver. Eu sentei, atendi meu primeiro cliente e quando eu terminei de atender meu cliente, eu comecei a paranoia. Não, eu não consigo, isso aqui não é para mim, isso aqui não é para mim, isso aqui não é para mim. Isso não dá para mim, isso não serve, eu não sirvo para isso, não dá certo, não dá certo. E eu falei assim, misericórdia, e agora? Eu preciso do trabalho, eu preciso pagar minhas contas. Como que vai ser se eu desistir, se eu abandonar, se eu falar, eu não quero permanecer, eu quero sair daqui agora? Eu não teria vivido o que eu vivi, o que eu estou vivendo hoje.
Eu persisti e fui promovida. Fui promovida para a glória de Deus. Hoje, eu cuido de outras pessoas. Eu ensino o que eu tive medo de aprender. É impressionante isso. E ontem, falando com eles, eu disse, olha, persistam, vão até o fim, não desistam. Se mantenham permanentes ali, fixos. Não desistam. E é isso. Porque quando a gente desiste, a gente não sabe qual vai ser o próximo passo. O que vai acontecer no próximo dia? Porque desistimos. Agora, se a gente continua, a gente pode viver coisas extraordinárias. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Que o que vai acontecer, a glória de Deus, ela é maior e é melhor do que o sofrimento que eu estou passando hoje. Do que a tristeza que eu estou passando hoje. A glória vindoura, ela é muito maior e muito melhor do que eu posso imaginar. Do que eu posso viver aqui nesse plano terreno. Entende? Então, se eu tivesse desistido lá atrás, eu não teria sido promovida, não estaria construindo uma carreira, não estaria vivendo o extraordinário de Deus, ajudando outras pessoas. Porque o que eu mais trago para os meus meninos é: persistam, acreditem em vocês, estejam permanentes, não desistam. Deus está com vocês. É isso. É você dar ânimo a quem precisa de fato de ânimo. Somos encorajadores. E mesmo passando por dificuldades. Porque as dificuldades não se comparam ao que eu vou receber na glória. O que Deus vai dar para mim. Não se compara. Não tem comparação. E eu creio nisso. Eu boto fé, boto crédito que Deus tem coisas melhores. E muito melhores. O resultado desse processo produtivo é um peso eterno de glória. O uso da palavra peso é uma ponte intencional com o conceito hebraico da glória, kabod, que significa literalmente ser pesado. A expressão que conecta os dois lados é um superlativo grego radical, que pesa mais que todos eles, mas que denota algo além de toda medida de força hiperbólica. No versículo 18, o método para suportar essa dinâmica é o verbo fixar os olhos e mirar, de onde vem a palavra escopo ou telescópio. Nossa, aprendemos muita coisa hoje. Significa olhar atentamente como um vigia ou um atirador que foca no alvo. O alvo não são as coisas invisíveis, que são temporárias e duram apenas uma temporada, mas as invisíveis, que são eternas. E é isso, esse deve ser o nossa permanência, nosso direcional. No capítulo 4 de 2 Coríntios, Paulo defende a integridade do ministério apostólico contra os seus críticos. Ele afirma que não prega para si mesmo, mas que não prega a si mesmo, que ele não prega a ele mesmo, mas a Jesus Cristo como Senhor. E compara os ministros do Evangelho a vasos de barro, versículo 7. O motivo pelo qual Deus coloca o tesouro precioso do Evangelho em vasos frágeis e quebráveis é para mostrar que o poder supremo pertence a Deus e não aos homens. Paulo descreve o paradoxo da vida cristã. Atribulados, mas não esmagados. Perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. O sofrimento e a fragilidade do vaso de barro servem exatamente para manifestar a vida e o poder de Jesus na carne mortal. Aplicação. Este texto nos convida a mudar o foco, o nosso escopo. Nós vivemos em um mundo hiperconectado, que nos bombardeia com o que é visível, status, bens materiais, curtidas e problemas imediatos.
Se olharmos apenas para as circunstâncias visíveis, nós vamos desanimar, porque elas mudam o tempo todo e decaem. Quando as lutas diárias parecem pesadas demais, lembre-se de que, na perspectiva de Deus, elas são leves e momentâneas, quando comparadas com a eternidade. Treine sua mente para focar nas realidades invisíveis e eternas, a fidelidade de Deus, a salvação e a presença do Espírito Santo. O que está te machucando agora é temporário. A glória que está sendo forjada em você nunca vai acabar, porque Deus se revela através da sua vida. Você é um vaso usado por Deus e não uma cerâmica qualquer. Você é um vaso de barro, pronto, preparado, sendo usado por Deus, usado para levar a glória dele para outras pessoas, para levar o brilho do Evangelho para outras pessoas. Nós somos esse vaso. Então mantenha-se firme. Não permita que essas dores, a luta, o desespero, que ela permaneça em sua vida, acabando com a sua alegria, fazendo com que você sinta o peso da maldade. Mas sinta a leveza do poder de Deus. Entregue a Ele os seus fardos e Ele cuida de vocês. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. O Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Jesus Cristo, ou em Cristo Jesus. Depois de terem sofrido durante pouco tempo, Ele mesmo restaurará e confirmará, os fortalecerá e os porá sobre um fundamento firme que é dele, não nosso. Pedro caminha para o encerramento da sua epístola, consolando uma igreja sob severo sofrimento. Ele ancora o caráter de Deus na expressão: o Deus de toda graça, a fonte inesgotável do favor imerecido. Este Deus tem um plano a longo prazo. Ele nos chamou para a sua glória eterna, em união com Cristo. Contudo, na soberania pedagógica divina, o caminho para a glória passa pelo crisol, tendo sofrido por um pouco de tempo. A palavra oligon indica brevidade, algo pequeno em duração ou extensão quando contrastado com a imensidão da eternidade. Catartisei, restaurará, o verbo usado para consertar redes de pesca rasgadas ou colocar o osso quebrado no lugar. Deus vai colocar os pedaços e refazer o que foi quebrado. Deus vai te entregar a sua bênção, o seu milagre. Mantenha-se firme. Confirmará, fixará, significa dar estabilidade mental e espiritual, tornando o crente firme como uma rocha. Não se deixe abater pelas circunstâncias, mantenha-se firme. Olhe para o alto, para o horizonte, para onde vem o nosso socorro. Fortalecerá significa encher de vigor e poder dinâmico para que a fragilidade seja vencida. Você já venceu todo o medo, toda a dor, toda a angústia. Você não é mais uma pessoa frágil, porque o Senhor te fortalece todos os dias. Estabelecerá sobre fundamentos firmes. Pertence à arquitetura. Significa colocar uma casa sobre uma base de rocha sólida e inabalável. E essa rocha, ela é Cristo Jesus. É Ele quem está aí com você, cuidando, guiando os seus passos. Estabelecendo os fundamentos firmes. A rocha é Ele, Cristo Jesus. O capítulo 5 de 1 Pedro, ele conclui a primeira carta de Pedro com instruções pastorais práticas para a liderança e para a comunidade.
O apóstolo exorta os presbíteros a pastorearem o rebanho de Deus de boa vontade, com dedicação e espírito de serviço, e não por ganância ou domínio imperialista, apontando para a recompensa que receberão quando o Supremo Pastor se manifestar. Aos jovens, ele ordena submissão aos mais velhos, e a toda a igreja prescreve a humanidade mútua, com a famosa recomendação: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Versículo 7 de 1 Pedro, capítulo 5. Ele alerta sobre a realidade do combate espiritual contra o diabo, que ruge como um leão procurando a quem possa devorar. E encerra, apontando para a restauração final operada por Deus. O sofrimento e as crises têm o poder de nos desestruturar. Às vezes, passamos por tempestades na vida familiar, na saúde, nas emoções, que nos deixam com a sensação de estarmos quebrados, com as estruturas abaladas e as redes rasgadas. A promessa de 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, é o bálsamo para esses dias. O sofrimento não veio para te deixar destruído no chão. Deus determinou um prazo curto para essa luta. E depois que o teste passar, Ele mesmo vai entrar em cena na sua vida para colocar cada pedaço no lugar, te dar uma estabilidade que você nunca teve, renovar as suas forças e construir a sua história sobre uma rocha que tempestade nenhuma consegue ou pode derrubar. Mantenha-se confiante, persistente na misericórdia, no poder e aonde Deus quer que você esteja, no centro da vontade dele. Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. Portanto, visto que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Paulo constrói este argumento com base na união legal do crente com Jesus Cristo. O versículo ele começa com uma condicional. De fato, se portanto fostes ressuscitados com Cristo, não quer dizer que todos foram, mas se você escolheu, se você permanece, se você continua, é o se, a condição. Você tem que permanecer, você tem que escolher a Cristo. A estrutura gramatical indica que isso já aconteceu na conversão e no batismo. A nossa identidade mudou. Fomos transferidos da morte para a vida. A partir desse fato jurídico espiritual, derivam 2 mandamentos imperativos. O primeiro imperativo, buscai as coisas do alto. O verbo denota um esforço ativo, uma busca intencional, uma perseguição obstinada, uma propriedade máxima da vida. O referencial espacial do alto é definido pela presença de Cristo, que está assentado à direita de Deus. A posição da máxima autoridade, governo e soberania universal. No versículo 2, Paulo reforça o mandamento movendo a ação para a mente. Pensai, sintonizai a vossa mente nas coisas do alto. O verbo descreve a configuração dos afetos, dos valores, da inclinação mental e da visão do mundo. O apóstolo faz uma proibição clara: não nas coisas que estão sobre a terra. Não se trata de ignorar as responsabilidades terrenas, mas de não permitir que o sistema, os valores corrompidos e as ansiedades deste mundo governem o nosso coração. O capítulo 3 de Colossenses marca a transição da seção doutrinária da carta para a seção prática e ética.
baseado na realidade de que os cristãos morreram para o mundo e suas vidas estão escondidas com Cristo em Deus. Paulo ordena que a igreja faça morrer a velha criatura, listando pecados como imoralidade sexual, impureza, paixões mais, a ira, a mentira. Em seguida, ele usa a metáfora das roupas do crente. Os crentes devem vestir-se da nova natureza, caracterizada pela compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, perdão mútuo. Acima de tudo, o amor. O capítulo conclui com as instruções para os lares cristãos, detalhando os papéis e as atitudes corretas das esposas, dos maridos, filhos, pais, servos, senhores no cotidiano. Aplicação. Nossa mente funciona como um rádio. Ela só vai reduzir a frequência da estação em que estiver sintonizada. Se passarmos o dia inteiro sintonizando apenas nas notícias ruins, nas fofocas, nas ambições egoístas e nas preocupações desse mundo, as coisas terrenas, o nosso coração ficará cheio de ansiedade, medo e amargura. Como fomos resgatados por Cristo, Paulo nos ordena a mudar a sintonia. Buscar as coisas do alto significa alinhar nossas decisões profissionais, os nossos relacionamentos e o uso do nosso tempo com os valores do reino: integridade, amor, paz e justiça. Quando você acordar e enfrentar os desafios do dia, decida sintonizar a sua mente nas coisas do céu, lembrando-se de que quem governa a sua vida é aquele que está assentado no trono, não as circunstâncias desse mundo, não os problemas visíveis desse mundo. Quem nos mantém de pé é aquele que está assentado ao lado direito do Pai, do nosso Deus, do nosso Criador. Ao interligarmos esses pilares do Novo Testamento, compreendemos a mecânica da visão eterna e o seu impacto na nossa realidade presente. O cálculo da contabilidade eterna. A dor presente é reduzida pelo peso da glória. Colocar a eternidade na balança esvazia o valor da dor passageira. Romanos 8,18. Sofrimentos atuais não se comparam. Glória a ser revelada. A perspectiva da mudança do foco. O sofrimento, classificado como fábrica de glória. Desviar os olhos do visível e temporário nos blinda contra o desânimo. 2 Coríntios 4, 17-18. Leve e momentânea, produz o peso da glória, foco no invisível eterno. O processo da arquitetura divina. A promessa de construção após a tempestade. O período de testes é curto. A ação reconstrutora de Deus é sólida e definitiva. 1 Pedro 5,10. Sofrimento por pouco tempo. Deus mesmo restaura, confirma, fortalece o fundamento. A sintonia da nova identidade com Cristo. A mente elevada acima das pressões terrenas. Viver com mentalidade focada no reino neutraliza as ansiedades da terra. Colossenses 3, 1 e 2. Ressuscitados com Cristo, buscai e pensai nas coisas do alto. A mensagem central que unifica este estudo é que a dor, a fragilidade e as pressões do tempo presente são temporárias e funcionam como instrumentos de Deus para forjar em nós um caráter aprovado, preparando-nos para uma restauração sólida nesta vida e para uma glória incomparável, eterna no reino dos céus. Esta sequência de textos inspirados funciona como uma cura divina para a nossa falta de visão espiritual. Ele nos arranca da armadilha que vivemos sufocados pelo imediatismo das crises,
Como aprendemos em Romanos 8,18, a nossa caminhada ganha tração quando paramos de olhar para a dor como um ponto final e passamos a encará-la sobre a ótica matemática da contabilidade de Deus. O saldo futuro da glória é infinitamente superior a qualquer prejuízo terreno presente. Essa transformação de perspectivas torna-se operacional em 2 Coríntios 4, versículo 17 e 18. Paulo nos dá a chave de ouro para a saúde mental e espiritual no meio da pressão. Aprender a ignorar a soberania do visível e fixar os nossos olhos na realidade que não se vê. O que nos desgasta hoje é transitório, mas a obra do Espírito Santo que está realizando em nós, por meio dessa mesma leve tribulação, tem um peso de glória eterno e indestrutível. É por isso que, conforme garante 1 Pedro 5,10, podemos suportar o período de testes com o coração em paz. O Deus de toda graça já assinou o decreto da nossa restauração. Ele mesmo vai curar as nossas fraturas, estabilizar as nossas emoções, renovar a nossa energia e colocar a vida sobre uma base de concreto espiritual inabalável. Por fim, a chave prática para manifestar essa vitória no nosso cotidiano está em Colossenses 3, versículo 1 e 2. Fomos ressuscitados com Cristo. Não pertencemos mais a essa lama desse sistema terreno. Nossa mente e o nosso coração precisam ser elevados, sintonizados diariamente na frequência do trono de Deus, onde Cristo Jesus, com o poder absoluto, ele governa junto com Deus. Ao decidirmos focar o nosso pensamento nas coisas do alto, as lutas, os prazos, as pressões e os valores da terra perdem o poder de nos paralisar, porque os nossos olhos já contemplam a vitória que nos aguarda na eternidade. Depois do sofrimento, Deus nos aperfeiçoará e fortalecerá. O sofrimento, meu irmão, ele não é o capítulo final da nossa história. Somos chamados a buscar as coisas do alto. Uma mente focada no céu suporta melhor as dificuldades na terra. Amém? Vamos orar? Vamos nos manter focados e alinhados com as coisas que são do céu e que vêm do alto. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, Pai. O teu reino tem que estar alinhado com a nossa vontade. Que o nosso pensamento esteja voltado e alinhado para o reino, para a tua glória, para o teu trono. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por nos mostrar que os sofrimentos são passageiros e que a sua glória e a sua majestade, ela está aí para a nossa edificação e para a nossa restauração. Muito obrigada, Senhor, por nos mostrar que em Ti somos mais que vencedores. Se permanecermos, se continuarmos olhando para o Senhor. Obrigada por nos mostrar, Pai, que as perdas, as lutas, as discussões, os problemas são pequenos mediante a Tua glória. Muito obrigada por me mostrar isso. E eu te peço, Pai, perdão pelos meus pecados, perdão pelos meus erros, perdão pela minha conduta, de fato, muitas das vezes errada. Muito obrigada, Pai. Tome minha vida em Tuas mãos, ajuda-me a ser melhor para o Senhor. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.